Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. Olá ouvinte, seja muito bem-vindo, mais uma edição do podcast Motorsport.com Brasil, começando a 17ª edição do nosso programa, e hoje temos o prazer inenarrável de receber um convidado mais do que especial, uma vez mais aqui nos nossos escritórios em São Paulo, Caio Collet, piloto da Academia Renault, na Fórmula Renault Eurocup. Seja muito bem-vindo, Caio, é uma honra tê-lo novamente aqui no nosso escritório, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado pelo espaço de voltar aí. Pós-GP Brasil, acho que vai ter bastante coisa pra vocês ouvirem. É isso aí, um GP do Brasil bastante animado, com várias tretas ali no final, batida, punição, pódio inesperado, inclusive pódio inédito. E para comentar todas essas questões aqui comigo, tá ele, o comentarista mor do podcast Motorsport.com Brasil, Eric Gabriel, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos, pelas palavras, tanto me honra, mas também não vamos exagerar. Também quero agradecer a presença mais uma vez do Caio aqui nos nossos estúdios em São Paulo, ele que já é de casa, já gravamos com ele algumas entrevistas, vídeos, e eu costumo brincar e sem querer botar nenhuma pressão, falando que é o grande futuro do automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Não se sinta pressionado, Caio, mas vamos falar de GP do Brasil, de Fórmula 1, que foi bastante agitado, como você falou, com muita polêmica, e também em que o Caio esteve presente ali e viu tudo acontecer como testemunha ocular da história. É isso aí, o Caio esteve presente no GP do Brasil, teve o prazer de acompanhar todas aquelas batidas malucas no fim da prova, a prova que não teve um começo tão animado, exceto pela ultrapassagem do Hamilton ali em cima do Vettel, depois uma briga de estratégias, até que na parte final o carro do Bottas quebrou, a Mercedes teve um problema de motor, e acabou quebrando ali perto da curva do lago. Isso fez com que o safety car fosse introduzido, reagrupou todo o bolo, os 6 primeiros eram os únicos carros na mesma volta, então todo mundo voltou para a mesma volta, o bolo ficou bem comprimido ali, e depois ali da relargada teve a treta da Ferrari, Leclerc foi para cima do Vettel, o Vettel tentou dar o troco, e ali também na entrada da curva do lago eles se tocaram, o pneu dianteiro direito do Leclerc furou, o pneu traseiro esquerdo do Vettel furou, e todo mundo foi ao delírio com aquela batida, mais uma treta entre os dois companheiros de equipe. Pontuando aí, Caio, o que você achou daquela... Se teve algum erro de traçado ali? Porque a minha impressão enquanto espectador é que os dois estavam fazendo uma disputa limpa e foi uma batida meio que aleatória, assim, que foi tão leve, não era uma tomada de curva, eles ainda estavam chegando na tomada. Como é que você viu aquele lance ali da Ferrari? Eu acho que pra mim também aquele toque foi bem falta de sorte dos dois serem quebrados, porque eu acho que esse ano a gente já viu toques como esse, ou até um pouco mais fortes, onde os dois pilotos saíram ilesos, mas eu acho que o Leclerc vinha numa ótima corrida, e a ultrapassagem que ele fez no Vettel na primeira curva foi realmente de tirar o chapéu, e depois indo pra curva do lago, acho que o Vettel tentou meio que falar eu tô aqui, só que o Charles falou também, e acabar que os dois se tocou, então foi um pouquinho de má sorte, mas aconteceu. Não me pareceu ter tido um erro de procedimento, de conduta flagrante de nenhum dos dois. Muita gente falou que o Leclerc acabou forçando a barra na tangência para pegar a parte fora da reta e entrar na curva do lago. Teve gente que falou que o Vettel fechou a porta. Eric, o que você achou ali do lance? Eu vou muito no que o Caio falou, acho que foi mais uma falta de sorte, como... Inclusive, por exemplo, teve uma corrida que o próprio vencedor dessa prova, Verstappen, tocou em alguém e saiu, continuou. E o toque foi muito mínimo, muito pequeno, quase assim, imperceptível. E de repente você viu ali as duas Ferraris com problemas que acabaram obrigando ambos a abandonar a corrida. E, enfim, e aí o que é lamentável por parte da escuderia, né, que os dois acabaram não pontuando, e isso pro italiano, né, pro ferrarista é mortal, assim, eles preferem ver alguma coisa lá como o diabo na frente do que ver os dois pilotos dessa maneira, tendo que abandonar. E vale lembrar, por mais que houve esse encontro agora, e há todas aquelas polêmicas desde o início do ano, mas foi a primeira vez que houve toque mesmo, um acidente envolvendo os dois, em um encontro nada muito amigável na pista, mas que pelo menos a galera ali da Ferrari, principalmente Mattia Binotto, coloca ali um pouco de panos quentes para tentar não falar nada muito exaltado. Nas entrevistas pós-corrida, tanto o Leclerc quanto o Vettel adotaram um discurso mais ponderado, o próprio Mattia Binotto, que é o chefe de equipe, também foi nessa linha, mas isso que você citou é bastante preponderante, né? Tivemos várias brigas em treinos classificatórios,
brigas de estratégia, como no caso do GP da Rússia, mas agora é a primeira vez que eles de fato vão às vias de fato na pista, né? Então, Caio, como que isso impacta na relação entre companheiros de equipe? Porque tem toda a treta de estratégia, mas quando bate de verdade, isso muda um pouco a relação, né? Eu acho que ainda mais depois do final do ano inteiro, eles conviveram o ano inteiro juntos, sempre com essa rixa um pouco, quem vai ser o piloto número 1 realmente, mas impacta um pouco. Eu acho que eles vão para Abu Dhabi, um clima meio pesado dentro do box. Eu acho que depois que eles bateram, realmente, acho que até a pista inteira ali, todo mundo ficou em volta dos boxes da Ferrari, tentando dar uma olhada no que ia acontecer, quem ia sair primeiro, mas realmente vai ficar um clima bem pesado para Abu Dhabi. E assim, você já não precisa nem citar nomes e ocasiões, mas você já teve algum tipo de problema, não por sua culpa, ou por culpa também, você pode até admitir, com algum companheiro de equipe ou não? Já. No kart tive algumas brigas aí. No kart, até esses encontros eles são mais comuns até, né? Então, ali, definir o que é de propósito ou não, creio que também é mais difícil, né? Sim, mas no kart eu fiz e tomei algumas de propósito, mas acontece, faz parte da carreira de qualquer piloto, eu acho. E o kart também, pela natureza do kart, ele permite um pouco mais de exposição a toques, né? No caso da Fórmula 1 é muito mais delicado, e até por isso foi um lance muito estranho, porque até o pneu do Leclerc furar, os dois estavam ali tranquilo, fazendo a tangência, o pneu fura, o Leclerc levanta a mão assim como maquê. Acho que entre companheiros de equipe, vamos supor, pode até de fora você olha, tem um clima amigável, mas quando você entra no carro é sempre ou você ou ele, né? Então, acho que fora da pista todo mundo tem a sua relação própria, mas dentro da pista é mais ou menos que matar ou morrer. Então, acho que representou bastante esse acidente dos dois, o que eles viveram o ano inteiro. Você acha que a Ferrari vai ter trabalho pra cuidar desses dois no ano que vem? Não sei, mas acho que eles precisariam defender ou definir um piloto número 1, que vai ser bem difícil. Mas... esse vai ser o grande dilema. E até pra relatar aqui, o Carlos estava comigo no paddock ali, após o término da corrida. Havia um clima ali meio que, como é que vai ser, né? Então, os pilotos, assim que eles voltaram da pista, eles já foram direto ali pra área da Ferrari, e ficaram ali cerca de 10, 15 minutos e depois eles saíram ali separados até, não juntos, não um lado do outro, para atender as televisões do mundo inteiro que fica ali numa zona mista, ali um cercadinho. Não chegaram a se encontrar, não se viram nesse cercado, nesse quadrilátero dentro do paddock ali, que é justamente para atender a imprensa televisiva. E aí depois o Mattia Binotto também já estava dando entrevistas e tal. Aparentemente o clima já estava mais calmo ali, e ali provavelmente em Maranello o bicho vai pegar, se eles entenderem que houve um erro crasso ou um erro clamoroso, a gente pode citar Claudio Karsug aqui, para ver o que pode acontecer com o futuro da relação, né? E principalmente, eu acho que nem tanto Abu Dhabi, mas o que vai ser ano que vem, sabendo também que a própria Ferrari tem um carro competitivo, quem sabe, para bater de frente, não literalmente, com a Mercedes em 2020. Isso que você falou de Maranello é bastante preponderante, e eu queria perguntar ao Caio, agora que ele é um piloto da academia Renault e tudo mais, como é que é o cotidiano de vocês tendo isso em vista? Entrevistas, preparação para a relação com a mídia, vocês têm o media training, deduzo eu que sim. Como é que isso funciona e como é que vocês são preparados de maneira prévia para situações como essa, talvez não tão tensas, mas enfim, como é que é isso na carreira do piloto? Eu acho que todo pessoal da equipe nunca espera uma situação como essa. É difícil preparar realmente, porque você não vai para uma corrida ou fazer um media training pensando que você vai ter que falar depois que você bateu com seu companheiro de equipe. Mas eu acho que sim, a gente faz alguns media trainings durante o ano, porque realmente o objetivo principal da academia é preparar e desenvolver o piloto para a Fórmula 1. Então a gente vive um pouquinho nesse clima, mas situações como essa realmente é difícil de se preparar. Inclusive falando em media training, a gente viu, citando aí a parte final da corrida, que a gente parou na Ferrari, teve o safety car por causa da batida da Ferrari, o pilotão se reagrupou novamente, o Hamilton colocou o pneu novo para ir para cima de todo mundo, acabou caindo para quarto, logo na relargada passou o Gasly, e depois foi para cima do Albon, que estava atrás do Verstappen. O Albon apareceu repentinamente atrás do Verstappen, e depois teve a batida no miolo. O próprio Hamilton admitiu a culpa, mas cito isso aqui porque o Albon demonstrava bastante abatimento ali nas entrevistas pós-corrida.
Ele, novato, primeira temporada, conseguiu ir para uma equipe de pronta, tinha tudo para ficar pelo menos em terceiro, conseguindo pódio ali, e acabou tendo esse azar aí. O Hamilton, inclusive, admitiu a culpa, foi punido, perdeu a vaga no pódio, caiu para sétimo. Carlos Sainz da McLaren herdou a vaga. O Albon estava muito, muito, muito abatido. Como é que você viu aquela batida ali do Hamilton e do Albon? Eu acho que realmente pro Albon foi devastante, assim, perder seu primeiro pódio daquela maneira. Mas também não sou totalmente de acordo com aquela batida. Eu acho que não foi totalmente culpa do Hamilton. Se realmente ele assumiu a culpa, eu acho que ele que errou. Mas ele viu uma oportunidade e ele foi pra cima, acho que tá certo. É o que tinha que fazer naquela hora. O Albon também deu um pouquinho de espaço e acabou acontecendo a batida. Mas realmente é bem devastante pra ele. Mas eu acho que tinha o espaço e o Hamilton foi. Mas é a minha maneira de ver aquela batida. Bem legal. Porque aí todo mundo, inclusive eu, meio que a gente condenou um pouco ali a maneira que o Hamilton entrou. E até a batida em si, ela até, de certa forma, até meio grosseira. Eu não sei a sua opinião, Carlos. Me pareceu, assim, tirando praticamente, me lembrou até os incidentes que acontecem na NASCAR. Eu acho que o Caio falou é muito determinante no sentido de que o Albon ele adota uma linha de tangência muito externa na curva, então ele abre o lado de dentro e o Hamilton vê o espaço. Claro que houve um erro de cálculo por parte do Hamilton, mas é aquilo que o próprio Ayrton Senna falava: se o piloto vê o espaço e não ataca mais, ele deixa de ser um piloto. E bom, isso é uma forma de aprendizagem também pro Albon, porque ele tá com o ex-campeão mundial na cola dele ali, e ele não pode abrir a tangência daquela forma, convidando o cara pra entrar. E o que deve ter doído, né? Obviamente ele não vai admitir isso nunca publicamente, é ver o Pierre Gasly no pódio e ele não, né? Por conta do que houve esse ano, ninguém jamais esperaria que o Gasly estaria no pódio antes do próprio Albon e com os dois de equipe trocada. Eu acho que realmente foi uma surpresa para todos. Antes da última volta eu até esperava que a Red Bull ia fazer primeiro e segundo, que seria um resultado muito bom para eles. A Honda acabou fazendo primeiro e segundo no final da corrida, mas o Gasly realmente fez uma corrida muito, muito boa e aproveitou todas as oportunidades que ele viu. Então, realmente, uma corrida de tirar o chapéu que ele fez. Um fim de semana muito sólido, desde a classificação, passando até pelos treinos livres. Primeiro pódio do Pierre Gasly seria o primeiro pódio do Albon e acabou sendo o primeiro pódio do Sainz, depois da punição ao Hamilton. O Sainz também é um piloto muito consistente ao longo da temporada, tem um companheiro novato que é o Lando Norris, mas o Sainz, por uma questão de consistência, acabou descolando esse primeiro pódio da McLaren. E aí o Caio citou pódio duplo da Honda, pódio da McLaren. Quem é que fica olhando essa situação de longe, fora da Fórmula 1? Imagina o Fernando Alonso em casa assistindo. Tudo bem, ele até tweetou ali, congratulando o Carlos Sainz. Muito cavalheiro, mas não sei. Será que ele deve estar em casa assistindo, falando assim: será que eu tomei uma decisão certa na minha vida? Mas talvez isso é um assunto para outra oportunidade aqui. A gente pode fazer um especial Fernando Alonso e suas decisões certas nas horas erradas, mas foi muito interessante, foi muito legal ver um pódio também. Eu não sei a opinião do cara, de uma temporada, das últimas temporadas, com tanta mesmice em pódios, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Mercedes, tudo bem, teve a Red Bull e Toro Rosso e uma McLaren. Eu acho que valeu a pena ver todo esse rebuliço no final com um pódio tão diferente. Eu acho que realmente o GP do Brasil entrou pro top 3 da temporada, se não foi o melhor. Qual que é o top 3? Acho que Hockenheim foi realmente espetacular pelas condições diversas. GP do Brasil, pra mim, entrou no top 3. E o outro, ainda tô pra decidir. Vamos esperar Abu Dhabi e depois a gente vai decidir. Mas não querendo te colocar numa saia justa aqui, eu sei que a origem da Renault é a França, mas a pior com certeza foi a GP da França em Paul Ricard, mas não precisa falar nada, essa é uma opinião, não reflete a opinião do Caio, é a opinião minha, então tá tudo certo. O pessoal da Renault, não é o Caio que tá falando, mas a pior foi o GP da França. De fato, o GP da França, para ser elegante, foi tedioso, mas enfim, tivemos aí o GP da Inglaterra, bem legal também, o GP da Áustria com a treta Leclerc-Verstappen ali. E você acha que tem a possibilidade de o GP de Abu Dhabi ser tão movimentado quanto, tendo em vista tudo que já aconteceu nessa temporada? Não sei se você vê Vettel mais motivado, Leclerc mais motivado. É a última corrida do ano, então todas as equipes e realmente todos os pilotos vão tentar ganhar, porque a última é a que fica.
Mas eu vejo Abu Dhabi vai ser um pouco... não sei, porque a gente acabou de ter GP do Brasil, acabou de ter GP de Hockenheim, esses últimos GPs de Spa pra cá foram realmente incríveis. E Abu Dhabi, vamos supor, as condições vão ser não tão diversas. Eu acho que muito difícil de chover ou algo do tipo. Então, realmente, os treinos livres vão determinar bastante quem vai andar na frente ou não. Não tem... O Abu Dhabi talvez não tenha as características da pista de Interlagos que normalmente sempre propicia... são raras as corridas ruins em Interlagos, talvez 2015, mas o desenho da pista, por ela ser curta, e quando chove, então, é um Deus nos acuda. Mas, Carlão, eu vou jogar aqui. A gente falou de um monte de gente aqui até agora, mas não falamos pouco do vencedor da prova, que eu acho que deu um show. Finalmente, Max Verstappen conseguiu vencer no Brasil, ele que já tinha se destacado em outras oportunidades, na chuva e no seco, né? Então, e também até o pessoal pode entrar no motorsport.com falando sobre a escolha da estrategista da Red Bull, que foi ao pódio, tomou um banho ali, tem uma foto dela completamente encharcada de champanhe ali, mas o pessoal, o Christian Horner, elegeu ela, Hannah Schmidt, que é a estrategista da Red Bull, foi ela que tomou uma decisão, que bateu o martelo ali, falando pro Max Verstappen entrar nos pits assim que saiu o primeiro safety car, mesmo ele perdendo a liderança para o Lewis Hamilton, confiando de que ele perderia pouco e confiando também na qualidade dos pneus novos e também na própria força, no próprio desempenho da Red Bull nessa corrida de domingo para superar o ex-campeão do mundo. Confiando no carro, confiando nos pneus, confiando na estratégia e confiando na agressividade do Verstappen, porque aquele tipo de estratégia demandava um piloto agressivo e foi o que a gente viu. Depois ali do primeiro safety car, o Verstappen foi pra cima, passou o Leclerc, passou o Hamilton depois. Queria que você fizesse uma avaliação aí dessa corrida do Verstappen, talvez não tão emocionante como na Alemanha, mas ele foi muito bem e não tem como tirar o mérito dele, que até foi eleito piloto do dia. Eu acho uma coisa sem erros dele, principalmente aproveitou também as oportunidades que ele teve e fez as coisas na hora certa. Eu acho que a Mercedes foi muito, muito esperta na primeira vez que eles pararam o Hamilton, porque eles anteciparam que ele ia pegar as Williams como retardatários e eles conseguiram parar e sair em primeiro lugar. Mas Max Verstappen realmente demonstrou uma força absoluta com a Red Bull e passou eles de novo em condições iguais. E depois, quando entrou o primeiro safety car, parou de novo no box e saiu atrás do Hamilton e de novo passou ele. Então mostra que hoje ele estava, ontem, desculpa, ele estava sem pra ninguém. E também, assim, eu só não vou querer te colocar em frio aqui, Carlão. Falar que colocar como grande feito Max Verstappen ser o piloto do dia. Ele já cansou de vencer esse prêmio, é disparado o maior vencedor desse prêmio do piloto do dia. Ele conta com a força da internet. E quem que não tem? Quem que não tem é Lewis Hamilton, né? Ele pode ganhar quantas vezes que ele quiser, que parece que ele jamais vai ser eleito o piloto do dia, não sei. E ele é bem forte nas redes sociais, não é possível que ninguém, talvez as pessoas votem em outro, talvez já sabendo que ele sempre vai ganhar, talvez com pena de algum outro, e fora a molecada que fica votando ali na internet no Max Verstappen. Eu acho que ele ganha tanta coisa que esse prêmio aí ele deixa... Você participa das votações, Caio? Não pode falar. Comprometedora a pergunta. Mas, pô, o cara é campeão, ex-campeão, fez uma temporada muito boa e não ter vencido nenhuma vez o prêmio de piloto do dia é algo muito esquisito, né? Acho que ele fez coisas também esse ano espetaculares, mas realmente acho que a galera já acostumou com ele ganhar todas as corridas, que eles preferem alguém subir em primeiro lugar no pódio e outra coisa. Recapitulando as mais recentes, o GP do México foi um absurdo, assim, correu muito, muito, muito bem. Certamente, Max Verstappen, a gente fez recentemente um relato ali de quem ganhou qual prêmio de melhor do dia dessa temporada aqui. É impressionante, talvez, a discrepância ali entre efetivamente um vencedor ou um cara que foi muito bem na corrida, mas que acabou também não vencendo o prêmio de melhor piloto do dia. E aí vai lá o Max Verstappen sempre. Se bem que eu acho que no México foi o Albon que foi eleito. Mas independentemente disso, a Red Bull parece que mostra muito, os pilotos da Red Bull ali parece que mostram muito mais força nessa premiação, que é popular, sempre é válido lembrar. Também é uma questão de conjuntura da corrida, né? Os carros da Red Bull, em tese, via de regra, saem mais atrás. Não foi o caso do Verstappen na corrida do Brasil, mas as últimas etapas vinham sendo dominadas pela Ferrari e pela Mercedes na classificação. Então isso acaba visibilizando um pouco mais o piloto. E agora, indo pra disputa
disputa do quarto posto no Mundial de Construtores, o pódio do Sainz acabou consagrando a McLaren em quarto lugar. A McLaren que tinha ali a concorrência forte da Renault, que é a sua equipe na Fórmula 1 por motivos institucionais. Queria, cara, que você fizesse uma avaliação do ano da Renault, projetando o desenvolvimento do carro do ano que vem e, mais importante, projetando o desenvolvimento do carro para 2021, que é quando a gente vai ter uma mudança de regras bastante significativas na Fórmula 1. Eu acho que o ano da Renault foi um pouquinho uma montanha-russa, bastante altos e baixos, mas fizeram também muito bons resultados, como Montreal, acho que foi a melhor etapa esse ano para eles, Monza também foi muito bom. Eu acho que pista com longas retas e pouco downforce, acho que até o Cyril já comentou isso, alguns pilotos, o carro funciona muito bem, mas realmente acho que GP do Interlagos, o início foi um pouquinho não muito bom, acho que as primeiras voltas da corrida, até anteriormente no fim de semana, nos treinos, acho que não estava muito legal, mas depois eles conseguiram ir muito bem, eles conseguiram se aproveitar bastante dos dois safety cars e conquistar alguns pontos para casa. Beleza, então, Fórmula 1 devidamente comentada, o GP do Brasil demandava uma série de observações interessantes aí, tretas da Ferrari, treta de Hamilton e Albon, também tivemos uma batidinha do Ricardo ali no Magnussen, mas também não teve nenhuma significância para o resultado global da corrida. Hülkenberg também tomou uma punição, mas também não impactou em nada na posição de grid dele. Teve uma série de investigações, o próprio Sainz foi investigado por uso de DRS em bandeira amarela, mas no fim das contas só o Hamilton foi punido de maneira importante, acabou caindo para sétimo, o Hulk não teve impacto na posição do grid. Não queria falar, mas acho que a Red Bull bateu o recorde de o pit stop mais rápido em Interlagos com o Verstappen. 1.9 é muito rápido, né? Isso é um absurdo. Então eles realmente estavam E se eu não me engano, foi naquele pit stop que o Kubica deu aquele fechadão nele. Essa até é uma pergunta curiosa. Davi que ele lembrou, como é que você avalia aquele tipo de lance dele? Eu acho que... Porque tem toda a questão dele ser o último piloto do pit lane e tal, é a responsabilidade da equipe, mas ele meteu o carro em cima. Eu acho que por Verstappen estar na liderança, disputando a liderança da corrida com o Hamilton, ele podia ter deixado passar, porque acho que não ia mudar muita coisa pra ele se ele saísse na frente ou atrás, porque ele ia ser ultrapassado de qualquer jeito. Mas foi um lance realmente um pouco controverso ali. E lembrando também que o próprio Kubica também acabou tomando 5 segundos por conta disso. Eu assim, beleza, maravilha, assim, 1.9 segundos de segundo, né? Não, praticamente num piscar de olhos ali, a Red Bull acabou fazendo o pit stop mais rápido da história da Fórmula 1. Mas eu confesso que não é uma coisa... Primeiro que assim, na minha infância eu via a troca de pneus ali, os caras faziam em 5 segundos. E aí depois para não sei se tem tanta graça assim. Tem que ser um negócio em que o ser humano ele tenha que ele pode errar ali. Fala isso pro piloto. Sim, mas também é tudo muito mecanizado ali, todo mundo já tá na posição certinha, é um cubo só. Eu não vou citar outras categorias, mas eu acho que tinha que ter mais protagonista humano ali, protagonista humano que pode errar, aí pode falar, uma média, sei lá, de 5, 10 segundos, o cara pode ficar nos pits ali, 13, 14 por causa de um erro. Eu acho que, enfim, deixa quieto, senão eu vou estar legislando em causa própria aqui. O Caio deu uma risada quando o Eric mencionou outras categorias, porque tanto ele quanto os nossos ouvintes já sabem de que categoria o Eric tá falando. Mas enfim, antes de desembarcar nos Estados Unidos, a gente tem que falar da tua temporada na Europa. Você foi o campeão entre os novatos, teve resultados significativos. Queria que você fizesse uma avaliação geral e destacasse alguns pontos da temporada do ponto de vista do teu rendimento e até da tua visibilização como um piloto em ascensão na Europa. Eu acho que realmente foi uma temporada positiva pra gente. A gente conseguiu estar bem constante a temporada inteira, vamos supor, disputando sempre em terceiro, quarto lugar ali, sempre na boca do pódio, ou fizemos vários pódios na temporada. Acho que nosso trabalho nossa evolução foi realmente boa, mas acho que faltou um pouquinho extra para brigar por vitórias. Acho que isso que me deixa um pouco mais desapontado no final do ano, mas agora é trabalhar mais forte para 2020. E aí o que você já tem a definição do que você vai fazer ano que vem, em qual categoria vai permanecer, vai dar um passo à frente? O que você vai fazer no ano que vem, Caio? Sim, acho que o importante é não dar um passo maior que a perna, e aí então a gente vai permanecer na categoria, evoluir e buscar o título geral. Então podemos ver ano que vem você brigando não só obviamente você não vai poder mais brigar pelo título de novatos, mas o intuito, a meta ano que vem é brigar pelo menos
pelo título no geralzão ali para ser o campeão da categoria. Sim. E aí, dando talvez um passo maior que a perna, supondo que você conquiste esse objetivo, qual que seria aí uma categoria que se encaixaria nos teus planos de médio prazo? Eu acho que a Fórmula 3 internacional, acho que esse ano, na minha visão, foi a categoria mais forte vamos supor, naquele rumo à Fórmula 1, foi a categoria mais forte em termos de pilotos e equipes, tudo. Acho que realmente foi uma categoria muito forte, vai continuar assim. Muito equilibrada e disputada também, né? Correndo junto com a Fórmula 1 todas as etapas, então esse é o próximo passo depois da Fórmula Renault. Show de bola. Eric, o que você acha desse planejamento aí? Fórmula 3 teve mais do que emoções ao longo dessa última temporada. Não, com certeza, e aí a gente já começa a fazer, a partir desse momento, se 2021, Caio, pretende estar, eu acredito que vai estar na Fórmula 3, não confundir com a antiga Fórmula 3 europeia, que hoje é a Fórmula 3 regional, tá? Já a Fórmula 3, já na escada final da Fórmula 1, a gente já começa a fazer uma espécie de contagem regressiva do Caio na Fórmula 1, mais uma vez não querendo botar pressão em seus ombros, mas o que eu falo muito isso, eu brinco até, mas o que é interessante, e eu não estou falando isso porque o Caio está aqui, mas muitas pessoas de grande referência do automobilismo brasileiro colocam o Caio como talvez o maior talento nessa safra, que a gente pode falar assim, que está buscando voltar a colocar o Brasil de volta na Fórmula 1 e quem sabe com vitórias, brigas por títulos, que é uma coisa que não é o normal, né, você permanecer tanto tempo assim. Esse ano nós fizemos 10 anos sem vitória na Fórmula 1, que a última foi com o Barrichello em 2009, mas não é o normal. O normal são sempre os brasileiros se destacando, e o que eu acho que não pode acontecer é justamente nós nos acostumarmos e nos conformarmos em não termos mais brasileiros no grid, ou se tivermos apenas para compor ali o grid, talvez algum pagante, que a gente nunca vai admitir que seja pagante, enfim, e que vai ser sempre injustiçado e tal, mas eu acho que o Caio, não só o Caio, mas todo mundo ali nessa safra jovem, muito talentosa, pode colocar o Brasil novamente na linha de frente da Fórmula 1, e principalmente o Caio, por aquilo que eu já disse, muita gente aposta nele, que vai conseguir os melhores resultados ali quando chegar à Fórmula 1. Fico muito feliz com a situação, tenho que usar isso como motivação e trabalhar mais forte para representar o Brasil. Aproveitando o gancho aí, eu queria te perguntar duas coisas. Como é que é o planejamento que a academia faz para você em termos de, vamos supor, um horizonte de 5 anos, e qual que é a sua relação com os pilotos mais antigos? Vamos supor, o próprio Rubinho, que foi o autor da última vitória do Brasil, Massa e companhia, Massa com quem você vai correr nas 500 milhas, assim como o Lucas de Grassi. Você tem esse intercâmbio com eles? Eles te dão dicas, atalhos, vamos supor? Como é que funciona isso? Eu fico muito feliz por os dois citarem meu nome em algumas ou diversas entrevistas. O Felipe também me ajudou bastante durante a minha carreira. Eu acho que ele, por ser também um piloto do Nicolas, eu acho que a gente tem uma relação muito boa. O Rubinho também, eu estudei com o filho dele quando eu era menor na mesma sala, então a gente saía da escola e ia pra pista. Eu acho que a gente tem uma relação muito boa com os dois, e também sou muito grato por eles estarem falando meu nome aí em diversas entrevistas, eles que foram grandes nomes do Brasil na Fórmula 1, e usar isso como motivação para seguir trabalhando. Tá tudo muito em casa, né? Então é bem bacana. Como que foi esse ano ali? Todo mundo ali, você foi mais focado pelas lentes da transmissão oficial, até as próprias redes sociais da Renault também. Você sentiu que nesse GP do Brasil você já foi um pouco mais visado até por nós mesmos da parte da imprensa? Sim, acho que eu trabalhei um pouquinho mais nesse GP comparando aos anos anteriores. Ano passado eu acabei não indo, mas o outro ano que eu fui como visitante, acho que eu estava no kart ainda, mas esse ano realmente foi um pouquinho mais de trabalho, e também consegui acompanhar todos os treinos e coisas do box, consegui ouvir o que os pilotos falavam no rádio, comunicação dos engenheiros. Eu acho que isso também é uma coisa que a academia proporciona, que é muito legal para os pilotos. Eu acho que você sair, vamos supor, da minha equipe, da Fórmula Renault, entrar no mundo Fórmula 1, ouvindo o que eles falam, o que eles comunicam, que tipo de informação que o piloto passa com o engenheiro, como que, vamos supor, eles se comunicam durante a corrida também, porque tem bastante coisa para fazer. Eu ouvi o rádio e sou prova disso, que não é fácil. Então, para mim, eu acho que é muito legal ver o que me espera.
E a relação com os pilotos ao longo do fim de semana? Você consegue dar tempo de trocar uma ideia sobre a pista, sobre o carro? Como é que funciona isso? Acho que os pilotos do fim de semana, realmente o que eles fazem durante o fim de semana, eles não têm tempo para adicionar qualquer outra coisa na agenda deles. Mas eu acho que o Ricciardo e o Hülkenberg são dois pilotos muito bons, especialmente o Ricciardo. Acho que não importa o que acontece dentro da pista, quando ele pula fora do carro, ele tá sempre com um sorriso no rosto e sempre tirando fotos, essas coisas. Eu acho que o carisma dele, a atitude que ele tem é realmente impressionante. Contagia não só o companheiro, o chefe, os mecânicos, mas enfim, acaba sendo uma figura que faz com que todo mundo vá trabalhar com um astral muito melhor, né? Como é que você vê a importância da personalidade do piloto nesse sentido, de fazer com que quem trabalha ao redor esteja de fato satisfeito em estar ali? Acho que realmente o Ricciardo traz isso para a equipe. Acho que esse ano a gente, como eu falei, foi um pouco uma montanha-russa, mas você como mecânico ou como engenheiro, depois de um dia difícil, ver um piloto e dar aquele apoio motivacional, aquele apoio emocional para você, eu acho que realmente é muito importante e mostra que você tem que trabalhar para ele e no outro dia você acorda com uma motivação, querendo fazer melhor. Então acho que isso é muito importante e o piloto como o Ricciardo traz isso bastante para a equipe. E aí o Ricardo, ele, além de ser agregador, acho que a personalidade dele é muito interessante. Antes da corrida ele estava ali rodeando o paddock com um boné azul ali do Banco Nacional, lembrando Ayrton Senna. E aí que ele vai cair nas graças dos fãs brasileiros, justamente por lembrar o piloto que é mais amado dentro do automobilismo brasileiro. Falando em Senna, a gente teve a exibição da McLaren MP4/4 de 88 nesse GP do Brasil. Bruno Senna fez ali fez a alegria da torcida dando uma volta com o carro. Você chegou a ver a volta? Deu tempo de, no meio dos compromissos com a Renault, atendendo o pessoal, parar para assistir, ouvir o ronco do motor, que claramente é diferente do de hoje em dia? Como é que foi isso? Pra isso a gente tem tempo. Eu acho que não dá pra perder uma oportunidade como essa. E acompanhei ele da retas box, ele passando na reta, e quando ele passava, a torcida e todos os outros brasileiros assistindo dava um grito. Acho que foi realmente bem emocionante. Eu vou dar um testemunho aqui, dois testemunhos, aliás. Eu tive a oportunidade de ver de perto essa McLaren, que é muito diferente do que é um carro de Fórmula 1 hoje. É até um aspecto até mais simples, né? Mas que certamente não deixa de ter a importância que tem justamente por quem a pilotava ainda. Dois detalhes, né? A propaganda de cigarro, né, que tinha na carenagem, ela foi efetivamente apagada. Ali tinha um adesivo branco em cima que não dava para ver pela TV. Quem chegasse perto conseguia ver ali o alto relevo, a marca do cigarro. E durante a volta do Bruno Senna na pista, alguns jornalistas estávamos numa sala ali de Interlagos com o governador João Dória, com o Chase Carey, CEO da Liberty, que é quem toma conta da Fórmula 1, e uma série de secretários falando sobre o futuro do Autódromo de Interlagos. E simplesmente na hora que havia uma televisão atrás deles, e simplesmente no momento em que o Bruno Senna estava com a McLaren dando suas voltas, todos pararam ali para ficar observando a televisão e vendo o Bruno Senna dando as suas voltas com o carro que foi do seu tio. Então é só um testemunho aqui, que foi muito bacana um momento ali, todo mundo muito sério, falando do que pode acontecer com Interlagos, e de repente todo mundo para de falar para reverenciar o carro e também Ayrton Senna. E falando nessa reunião, a gente teve novidade importante. Queria que você desse de maneira sintética aí os principais destaques da reunião do Dória com o Tamas e com o próprio Chase Carey, Tamas Rony, que é o promotor do GP do Brasil. Tem até um rumor de que pode mudar de nome a etapa, é isso mesmo, Eric? É o que o governador João Dória quer. A grande diferença para o pessoal entender que nos ouve é assim: hoje esse contrato atual da Liberty, da Fórmula 1 com o Autódromo de Interlagos, com o GP do Brasil de Fórmula 1, a cidade de São Paulo ela não paga nenhum tipo de taxa por estar na Fórmula 1. É um outro tipo de contrato, e que com o Grupo Liberty vai ser um pouco diferente. O município, né, a prefeitura, ela terá que pagar essa taxa. E aí, segundo o atual governador e ex-prefeito de São Paulo, João Dória, o governo do estado entraria nessa busca por patrocinadores para justamente tirar esse efeito nos cofres públicos de se pagar uma taxa para continuar tendo o GP do Brasil de Fórmula 1. Então,
os próximos passos, segundo o governador e ex-prefeito de São Paulo, será uma reunião no início de dezembro com o Grupo Liberty para ver se, pelas pretensões dele, se consegue finalmente assinar um contrato, um novo acordo com a Fórmula 1 para os próximos 10 anos. Então seria de 2021 a 2030. Essa é a pretensão do Dória, e assim como o Tamas, com todo mundo ali que é responsável pela parte paulista do futuro da Fórmula 1 no Brasil, além, todo mundo já sabe, do que aquilo que é pretendido pelo Rio de Janeiro, de se construir um autódromo em Deodoro. E o Chase Carey estava presente também nessa reunião, ele foi bem político, não quis pender para nenhum lado ali, estava até de certa forma quieto, mais contido ali, e ele que e eu acho que ele tem que estar assim, né, Carlão? Ele tem que estar numa posição mais neutra, que ele que vai avaliar aquilo que pode ser melhor para o Brasil e, consequentemente, não só para o Brasil, mas principalmente para a Fórmula 1. Isso aí, com base nesse gancho, queria fazer algumas perguntas pro Caio, umas polêmicas, outras nem tanto. A primeira delas é, o que você acha do bigode do Chase Carey? E depois sobre o GP do Brasil no Rio e São Paulo, mas enfim, seus comentários sobre o capital estético do CEO da Fórmula 1. Bom, acho que cada um tem seu estilo e tem que respeitar, mas acho que eu sou paulista e nasci em São Paulo e moro a meia hora de Interlagos, então sempre fui em Interlagos para correr de kart e tudo, e sou a favor de ficar em São Paulo. Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen, que são os dois pilotos mais experientes do grid, também manifestaram o desejo que o GP fique em Interlagos, até pela pista em si, porque não se sabe exatamente como ficaria o traçado no Rio de Janeiro. E, enfim, ainda tem a suposta etapa da MotoGP em 2022 no Rio, só que a pista nem começou a ser construída, tem um embargo judicial pela questão ambiental. Saindo um pouco das polêmicas, queria que você falasse um pouco sobre o circuito de Interlagos, a pista em si, o traçado. Sei que agora está começando a ter um pouco mais de relação com Interlagos. É tão bom quanto os pilotos da Fórmula 1 de fato dizem? Muitos disseram que é curto. Como é que você vê o Autódromo de Interlagos, Caio? O Autódromo de Interlagos é bem especial. Passou por algumas reformas, acho que, mas mesmo assim continuam os autódromos mais legais de guiar. Eu acho que vários testemunhos de pilotos falaram que é um dos autódromos mais legais. E o S do Senna, eu acho que outras coisas no miolo, acho que o Bico de Pato também são curvas que realmente são bem legais para um carro de Fórmula 1. E o Laranjinha também, fazer aquela curva alta velocidade, eu acho que com o carro de Fórmula 1 é bem prazeroso. E espero que fique aí e continue. Você acha que hoje em dia, com o mundo dos simuladores, todo mundo utilizando, e praticamente mesmo aqueles que nunca correram em Interlagos, certamente já deviam conhecer muito bem o circuito, o traçado e tal, mas você acha que quem corre em Interlagos, quem conhece bem a pista, ainda consegue encontrar algum tipo de atalho em ser melhor, em se sobressair sobre o estrangeiro, sobre o gringo que não está tão acostumado assim a correr aqui? Acho que sempre tem. Eu acho que quanto mais você treina, mais você consegue conhecer a pista e conhecer atalhos diferentes. Também eu acho que com todas essas mudanças de carro, aerodinâmica, tudo, sempre muda alguma coisa todos os anos. Então não importa, eu acho que os pilotos, se eles vieram 4, 5 anos consecutivos, sempre vai ter coisa nova para eles acharem e buscarem. Então acho que todo o circuito, não só Interlagos, realmente todo ano sempre tem alguma coisa nova. O próprio Bottas falou que quando foi companheiro do Massa na Williams, ele observava muito o que o Massa fazia lá, mas ele mesmo fez essa ponderação de que agora já não tem muito mais, não ajuda mais tanto o que ele tinha de relação com o Massa naquela época, porque a pista está um pouco diferente em termos de recapeamento ali, e o carro mudou muito daquela época, então é bem isso que o Caio falou, acaba mudando muito, né? O que, em tese, facilita para o piloto local, que apesar das mudanças, está mais habituado ao traçado. Agora, mudando de 4 para 2 rodas, Caio, a gente estava comentando aqui antes de gravar o podcast a iminência da contratação de Alex Marques ao lado de Marc Marquez na equipe Honda na MotoGP. O Marc, ex-campeão na MotoGP, venceu 6 das últimas 7 temporadas. Um monstro, assim como o Hamilton é um monstro, só que na MotoGP. Como é que você vê essa possibilidade do irmão mais novo do ex-campeão ser seu companheiro de equipe na MotoGP? Acho que vai ser bem engraçado, não só para os dois irmãos, mas também para a equipe. Eu acho que você está disputando um campeonato, não sei se vai chegar a isso, mas você está disputando uma corrida ou qualquer coisa com o seu irmão. É um pouco estranho, ainda mais se você ter tanta afinidade. Eu acho que os dois cresceram juntos, eu acompanho as redes sociais, tudo, eles estão sempre treinando juntos, sempre juntos.
E vai ser bem legal de acompanhar as corridas do ano que vem. E você, além da Fórmula 1, que todo mundo acompanha, e as suas próprias corridas, você tem predileção por alguma outra categoria? Eu vi que você se desenvolveu muito bem. Eu falar de MotoGP, então é um sinal que você acompanha também. O que você gosta de assistir quando o assunto é esporte a motor? Acho que tirando Fórmula 1, pra mim a minha segunda categoria é MotoGP. Pra mim, eu curto muito assistir as corridas, acho que são sempre coisas bem emocionantes, não importa. Vamos supor, o Marques venceu quase todas delas, mas ele venceu disputando na raça, algumas delas na última volta, na última curva, também perdeu na última curva. Então, pra mim, eu acho que minha segunda categoria favorita é a MotoGP. É uma categoria muito disputada, como o Caio bem falou, a corrida em si é muito legal, independentemente de quem acaba vencendo ou não. No caso, esse ano foi o Marques em muitas. Vale citar que todas as vezes que ele terminou a corrida, ele ficou no top 2. Ele só não foi primeiro ou segundo quando ele caiu nos Estados Unidos, que é uma terra, o GP das Américas, que é onde ele sempre vence. Tava tão folgado na liderança que acabou caindo. Mas citando o Marques, citando o Honda, citando até o Alex, a gente não pode deixar de também mencionar a aposentadoria do Jorge Lorenzo, tricampeão da MotoGP, também piloto espanhol, que marcou a época, tem um legado muito grande ali. Como é que você vê essa aposentadoria, tendo em vista a última temporada que ele teve, com lesões, muitas dificuldades? Um piloto renomado, mas que acabou perdendo o gás nos últimos anos. Eu acho que essa temporada teve bastante acidentes. Ele até comentou que a aposentadoria dele é devido ao acidente que ele teve. Então, realmente, quando você está no caminho desse jeito, é melhor acabar parando, mas acho que vai fazer falta. Foi um grande piloto e é a decisão dele. Então, um piloto que inclusive inspira o Eric no que tange a simpatia. O Lorenzo sempre falava que ele não era apenas um grande piloto, ele era campeão. O Eric é mais ou menos isso, ele não é apenas um jornalista renomado. E como um jornalista renomado, eu passo a bola para que Eric e Caio debatam sobre o futuro de Valentino Rossi na MotoGP. Heptacampeão da MotoGP, o doutor com 7 títulos, teve uma temporada difícil, foi batido pelos companheiros de Yamaha, tanto Maverick Viñales, que é a Yamaha oficial, quanto os da Yamaha Petronas, que é a satélite, o Fábio Quartararo, novato sensação da temporada, e o ítalo brasileiro Franco Morbidelli. Primeiro Eric, depois Caio, o que vocês acham que vai dar pro Valentino Rossi fazer na temporada que vem? Talvez não muito mais, né, Carlão? Eu acho que ele até começou bem, depois acabou caindo. Depois daquela sequência de 3 quedas que ele teve, daquelas 3 corridas seguidas, talvez ali foi o ponto em que ele acabou não conseguindo voltar pelo menos a brigas para pódios, enfim. Mas eu acho também assim que muito próprio do piloto a tomada de decisão de parar ou não. Né? Nós tivemos agora o Lorenzo, e aí muita gente até que é fã do Valentino Rossi, meio que pede para ele decidir parar ali, para não manchar aquilo que ele já fez. E o Valentino Rossi fez muita coisa pelo esporte. Então, mas eu respeito qualquer decisão, eu respeito a decisão do Lorenzo de ter parado, quando ele viu que ali talvez ele não poderia manchar a própria história, não tendo tão bom desempenho, já fora o que ele não fez esse ano aqui, e principalmente o Rossi tentar ali mais alguns anos, porque é aquilo que ele gosta, é aquilo que ele ama fazer, e é aquilo que o consagrou dentro da sua carreira. Então, eu respeito as duas partes, porque é muito complicado a gente, como jornalista, como gente de fora, chegar, não, tem que parar, não, tem que continuar. Quem é a gente? Quem somos nós para tomar esse tipo de decisão pro piloto? Eu acho que cabe ao piloto decidir parar ou não, mas o Valentino deixou um legado enorme na MotoGP pro esporte a motor, automobilismo não, pro esporte a motor, mas eu acho que cabe ao piloto tomar uma decisão como essa. E eu acho que ano que vem, em termos de constância, vai ser difícil para ele, ainda mais com o Marc Marques buscando o seu hepta. Então vai ser um pouco difícil para ele, mas eu acredito que uma corrida ou outra ele consegue sim sobressair e buscar um ótimo resultado. Então eu tô torcendo aí. E ainda tem o Fábio Quartararo, né, que começou nessa temporada de maneira absurda. Já dá para pintar o Quartararo ali como um possível combatente do Marc Marques pro título no ano que vem, até tendo em vista a evolução da Yamaha na parte final dessa temporada? Eu acho que sim, eu acho que foi realmente a sensação da temporada. Eu acho que ele merecia ter uma vitória esse ano, mas o Marques não deixou.
na última volta, em 2 corridas, então... Mas eu acho que ano que vem ele vai buscar essa vitória e vai tentar brigar com o Marques. E falando de moto velocidade, mas também de Brasil, tivemos o Eric Granado com vitórias na Moto E. Bastante destacado nessa parte final, depois de um começo de temporada um pouco mais difícil. A temporada da Moto E em si foi difícil, pelo incêndio que teve e tudo mais. Mas o Eric aí registrando vitórias na parte final, bastante importante para o futuro do Brasil na moto velocidade também. Eu acho que eu acompanhei a última volta, eu vi o vídeo que eles postaram, não acompanhei a corrida, mas vi o vídeo e realmente foi bem emocionante, até a última curva os dois disputando e sim, é um bom futuro para o Brasil. É uma vocação que parece, né, os brasileiros com os esportes elétricos. Nós tivemos Nelsinho Piquet, Lucas de Grassi, Sérgio Gimenez na parte dos carros ali e com títulos, e agora não com títulos, mas com bons resultados. Eu acho que muita gente ali talvez esperasse um pouquinho mais do Eric Granado, mas é uma temporada inaugural ali, muita coisa, muita gente tateando ali ainda em relação à adaptação com a moto, e também mostrando que veio no final, e ele foi bem no início, aliás, antes do início, o Eric Granado, ele venceu uma simulação de corrida antes da temporada da Moto E começar, e aí acabou vencendo as 2 do último fim de semana, e certamente vai ser um dos favoritos para, caso se mantenha na Moto E, vai ser um dos grandes nomes ali, quem sabe brigando pelo título no seu segundo ano. É isso aí, então, feito o panorama geral de Fórmula 1, monopostos de maneira geral e moto velocidade, chegou a hora do Eric fazer a alegria das suas segundas-feiras, que é falar sobre NASCAR. Vou perguntar até pro Caio o quanto ele acompanha de NASCAR, se é muito superficial ou excessivamente superficial. Mas enfim, Caio Busch, bicampeão da NASCAR, é isso, Eric? É isso aí. Eu vou poupar o Caio de não fazer não responder. Não, Caio, eu tô brincando. Se você não acompanha, só ouve falar como é que funciona o seu relacionamento com a maior e melhor categoria do mundo. Eu só ouço falar. Não tem problema. Nem tudo é perfeito nessa vida, mas eu convido já ano que vem ficar de olho ali pra você ver, quem sabe ali vai mudar de ideia, falar assim, como eu pude ficar fora há tanto tempo. Não, mas eu tô brincando. Mas falando sério agora, então, ontem tivemos finalmente a definição da temporada com a final em Homestead, Miami. Kyle Busch conseguiu o seu bicampeonato, ele que já havia sido campeão em 2015, e dominou a corrida em Homestead, principalmente a segunda parte, a parte final ali, com uma boa diferença, tanto para os seus outros 2 companheiros de equipe que estavam participando da grande final, foi o Martin Truex Jr. e o Denny Hamlin, e entre aspas, intruso da Ford, da Stewart Haas, da equipe de Tony Stewart e Gene Haas, que também tem uma equipe na Fórmula 1, que foi o Kevin Harvick. E então o Kyle Busch foi o vencedor da prova, o campeão da temporada, como manda o regulamento, né? O melhor entre os 4 na corrida se torna o campeão, os 4 finalistas, e ele acabou vencendo, mantendo também uma tradição em Homestead, desde que esse formato de competição foi lançado. Sempre o campeão da temporada é o vencedor da etapa de Homestead em Miami. Na segunda colocação ficou Martin Truex Jr., que também vinha muito bem e contou com um erro muito crasso, muito infantil da sua equipe, que é a mesma do Kyle Busch, na hora de trocar os pneus. Por incrível que pareça, amigos, vocês que não tiveram a oportunidade de acompanhar a corrida, simplesmente em um dos pit stops a equipe acabou trocando os pneus da parte dianteira, da esquerda foi para a direita e da direita foi para a esquerda. Ele saiu dos pits, viu que tinha muita coisa errada ali, e aí foi detectado o erro, ele acabou voltando para os pits. Aí o pessoal fez o serviço de maneira correta. Mesmo assim, ele conseguiu se recuperar, tinha um bom carro, acabou ficando na segunda posição. E depois nós tivemos Kevin Harvick também ali chegando mais atrás, e Denny Hamlin, que teve um carro um pouco superaquecido também, com o seu motor por pouco ali, não teve o motor estourado, acabou chegando apenas na 10ª posição, bicampeão. O Kyle Busch, que é o piloto mais amado / odiado na NASCAR, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, polêmico, mas ao mesmo tempo muito competente. 56ª vitória da carreira dele, vai ser um dos grandes da NASCAR, já é o único campeão mais de uma vez na atualidade, exceto Jimmy Johnson, que tem seus 7 títulos. Então tem o Kyle Busch com 2 e uma série de outros pilotos
com apenas um título. E agora a NASCAR para por 3 meses, basicamente, e volta em fevereiro de 2020 com as 500 milhas de Daytona, a maior prova do automobilismo mundial disparadamente. Ali não tem GP de Mônaco, não tem 500 milhas de Indianápolis, não tem 24 horas de Le Mans, não. As 500 milhas de Daytona é o que há e é sempre muito bacana de se assistir. Bom, devaneios à parte, foi a 56ª vitória do Kyle Busch. Então o Mark Marques também fez a sua 56ª vitória nesse fim de semana, venceu o GP de Valência. Então um paralelo aí um pouco forçado, né, das duas categorias, mas enfim. O Eric fica feliz ao falar de NASCAR e a gente fica feliz em agradecer o Caio Collet pela presença no nosso podcast. Muito obrigado, a gente vai chegando ao fim dessa conversa, mas reitero os agradecimentos. Valeu, Caio, volte sempre, quando quiser, as portas estão abertas. Obrigado pelo espaço aí, foi acho que um podcast bem legal e espero que vocês curtiram. Isso aí, obrigado também, Eric, mais uma vez comentando o nosso podcast de forma bastante ponderada e nada parcial. E eu agradeço, é claro, ao nosso ouvinte. Peço também que siga o motorsport.com Brasil nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter, @motorsport_BR, perdão. E com essas saudações finais, vou declarando encerrado mais uma edição, 17ª edição do podcast motorsport.com Brasil. Muito obrigado, Chuim, pode encerrar.